Os trópicos cobrem pouco mais de um terço da superfície terrestre, mas abrigam mais da metade de todas as espécies conhecidas. Florestas, savanas, áreas alagadas, campos de altitude e desertos. Há uma imensa variedade de ambientes e tipos de formações vegetais nos trópicos. Cada um desses ambientes sustenta uma imensa quantidade de organismos. E nesses ambientes, a vegetação e a biodiversidade mudaram muito ao longo do tempo. Ao longo de milhões de anos, o clima da Terra mudou muitas vezes. Florestas avançaram, recuaram, savanas se expandiram, encolheram, desertos surgiram e desapareceram. Essas mudanças levaram ao surgimento de novas espécies, mas também à extinção de muitas. Algumas das mais intensas mudanças aconteceram nos últimos milhões de anos, um período em que a nossa própria espécie surgiu e se espalhou na Terra. Dados de satélites, fósseis, modelos de aprendizado de máquina, modelos de reconstrução de clima nos ajudaram a reconstruir essa história. Entender como era a vegetação dos trópicos, como ela mudou com as mudanças do clima da Terra e como ela pode mudar com as mudanças climáticas causadas pela nossa espécie. Há 3 milhões e 300 mil anos atrás, o planeta era mais quente que hoje. E os trópicos tinham uma aparência muito diferente da atual. Nessa época, a nossa espécie não existia, mas um ancestral da nossa espécie, que caminhava pela África, era o Australopithecus, um primata bípede e pequeno que vivia nas florestas e savanas africanas. O mundo ainda era habitado por diversas espécies da megafauna de mamíferos. Nesse mundo, a Amazônia, que imaginamos como um grande e contínuo manto verde, ocupava menos da metade da área atual. Onde hoje existem árvores de 40 metros de altura, havia paisagens abertas, semelhantes a savanas. Boa parte dessas florestas eram mais baixas, mais abertas, parecidas com o que nós chamamos de cerradões. Não era uma mata densa como as que vemos hoje. A Mata Atlântica praticamente não existia, restavam apenas pequenos fragmentos em meio a uma vegetação mais aberta, mais próxima à vegetação da savana atual. Na África, o Saara não era o imenso deserto que conhecemos. Abrigava mosaicos de arbustos e savanas. Algumas centenas de milhões de anos depois, por volta de 3 milhões e 200 mil anos atrás, o planeta ficou ainda mais quente. Quase 4 graus acima da média das temperaturas atuais. E as florestas tropicais atingiram sua menor extensão desde essa época. Nessa época, na América do Sul, viviam criaturas que hoje só vemos em museus. Preguiças gigantes terrestres, tatus gigantes, tigres dentes de sabre e aves gigantes predadoras. Do outro lado do oceano, os primeiros representantes do gênero Homo começavam a surgir na África. Nesse período mais quente, as savanas se expandiram por toda a faixa tropical. Na Amazônia, ocuparam uma vasta região. A Mata Atlântica, nesse período, representava menos de 5% da área que viria a ter antes dos europeus chegarem aqui. Então, vieram os ciclos de eras do gelo. Nos últimos 2 milhões e meio de anos, o planeta entrou e saiu de eras glaciais. Ondas de frio que avançam e recuam em intervalos de tempo mais ou menos regulares. Apesar dos ciclos de eras glaciais, os trópicos nunca congelaram, mas sofreram consequências. Cada ciclo de glaciação, as florestas recuavam, tornavam-se mais abertas, mais baixas. As savanas avançavam, ocupavam o espaço deixado pelas florestas. Entretanto, mesmo nos períodos mais severos da glaciação, as florestas tropicais não diminuíram tanto quanto no período de calor do final do Plioceno, há 3 milhões de anos. Há 130 mil anos, durante o último período de calor interglacial, antes da última glaciação que ocorreu, os neandertais viviam na Europa.
e no Oriente Médio. A nossa espécie já existia na África, mas ainda não havia se espalhado pelo mundo. Nesse momento, a Amazônia e a Mata Atlântica estavam conectados, assim como já estavam há quase 1 milhão de anos. Mas, em alguns milhares de anos, perderiam essa conexão. Na África, poucas áreas de floresta tropical. As savanas dominavam a paisagem. A expansão das savanas vai contribuir para a dispersão da nossa espécie para fora da África alguns milhares de anos depois. Então, há 21 mil anos, no auge da última era do gelo, a temperatura dos trópicos caiu mais de 4 graus. A Amazônia perdeu 1/3 da sua área florestal, mas manteve um núcleo contínuo, sem se fragmentar completamente. Já a Mata Atlântica partiu em 2 grandes blocos, separados por centenas de quilômetros de vegetação aberta. Mas sua porção sul permanecia conectada à Amazônia. Esse corredor entre a Mata Atlântica e a Amazônia, pelo sul, pode ter sido um caminho importante, permitindo que espécies transitassem entre esses biomas. Por outro lado, as florestas africanas aumentaram sua área um pouco e, com o baixo nível do mar, as ilhas do arquipélago malaio se conectaram por terra, permitindo a passagem de diversos organismos. Nessa época, na América do Sul, os primeiros grupos de humanos começavam a chegar e encontraram um continente dominado por animais gigantes que logo desapareceriam. Em meio a toda essa mudança que ocorreu ao longo de milhares ou até milhões de anos, alguns lugares quase nunca se alteram. Cerca de 1/5 da área dos trópicos permaneceu estável ao longo de mais de 3 milhões de anos. A mesma vegetação, o mesmo tipo de ambiente. No nordeste da Amazônia, junto aos pés dos Andes, existe um núcleo florestal que resistiu a todos esses ciclos, correspondendo a cerca de 38% da área atual do bioma. No sudeste da Ásia, quase 1/3 do arquipélago malaio manteve suas florestas sem alterações durante todo esse período. Essas áreas estáveis concentram uma grande parcela da biodiversidade tropical. Muitas espécies que ali vivem não existem em nenhum outro lugar do planeta. E agora? Algo sem precedentes está acontecendo. O uso de combustíveis fósseis e de uma série de atividades feitas por nós está gerando mudanças no clima. Essas mudanças climáticas acontecem em uma fração de tempo muito curta do ponto de vista da história geológica. Nas próximas décadas, os trópicos podem experimentar um aumento de temperatura de 2 a 4 graus. Na Amazônia, a combinação de calor e seca pode transformar florestas densas em uma vegetação aberta, semelhante ao cerrado em aspecto, mas pobre em espécies. Isso já aconteceu antes. Houve épocas em que a Amazônia foi mais aberta, em que as savanas dominavam onde hoje existem florestas gigantes. Mas há uma diferença fundamental. Antes, essas mudanças levaram centenas de milhares de anos. Tempo suficiente para as formas de vida se deslocarem ou até mesmo evoluírem. Mas mesmo com todo esse tempo, várias espécies sucumbiram a esses eventos no passado. Agora, mudanças de magnitude semelhante estão sendo comprimidas em poucas décadas. Pense no ar que se move. Quando ele se desloca suavemente, ao longo de minutos, sentimos uma brisa. Mas quando essa massa de ar percorre a mesma distância em uma fração de segundo, temos uma explosão. A mesma mudança, mas comprimida no tempo, se torna destrutiva. O que está acontecendo com o clima nos trópicos se parece com isso. As mudanças que ocorreram entre o fim do Plioceno e o presente, ao longo de mais de 3 milhões de anos, podem se repetir em poucas décadas. A mesma magnitude, mas num intervalo de tempo milhões de vezes menor. No cenário mais severo, a Amazônia pode perder mais de 1/3 de suas florestas. O arquipélago malaio
estável por 3 milhões de anos, pode ter suas florestas reduzidas em 40%. E aqui está o ponto mais importante. Vimos que mesmo mudanças naturais, aquelas que aconteceram lentamente ao longo de centenas de milhares de anos, tiveram consequências sérias. Espécies se extinguiram, a megafauna desapareceu. Se comprimirmos essas mudanças em poucas décadas, o impacto será incomparavelmente maior.